Alô, seguidores da RDK, estamos aqui mais uma segunda-feira para o espaço do Resenha com Helena Bazejo, que recebe esportistas, pessoas de destaque do nosso vale, da nossa região, no caso hoje do mundo. Nós temos o prazer imenso, como patrocínio, com o apoio de Black Sistemas de Segurança, de receber Everton Giovanella, que tem uma história belíssima no futebol e depois seguindo a tradição da família hoje como dirigente. E nós estamos muito felizes por trazermos ele um dia depois de uma grande vitória do Lajadense. Isso parece que nós combinamos, mas não era combinado não. A gente vai trazendo conforme a disponibilidade. Obrigada por ter vindo, Everton. Eu que agradeço, Helena, é um prazer estar aqui na RDK. Saudações aí, Marcelo de Andrade. Nossa menina lá que está Giovana está fazendo trabalho lá nos bastidores, né? São os importantes que não aparecem, né? Então, um abraço para todos aí, os nossos seguidores aí que estão vendo a gente. Um abraço forte e um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, um grande prazer. O Everton foi um pioneiro do futebol aqui de Lajeado, do Rio Grande do Sul. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história. Quem é o Everton, a família que o conduziu para o futebol, que era uma família de apaixonados por futebol, o pai. E conta um pouquinho da história, com o Everton menino, o Everton que cresceu, o Everton que jogou muitos anos no Brasil e depois na Europa, numa época em que não havia essa globalização atual, que não era... todo mundo se via, todo mundo conhecia, era na base de jornal, de recorte, era uma época bem diferente. Conta um pouquinho para os nossos seguidores quem é Everton Giovanella. Bom, vamos lá. Na verdade, tem o Everton criança, né? E que era o filho do tio Hélio Giovanella, né? Então, daí vem esse vínculo tão forte com o Lajadense, né? Criado com meu pai, eu ia em todos os jogos que ele participava, ele foi treinador de clube de amador, enfim. Foi goleiro? Foi goleiro. Ele vivia nesse meio, né? Isso me incutiu aí a paixão pelo futebol, né? Então, me criei dentro do Lajadense, fui categoria de base no Lajadense, no tempo que o Chaveco tentou fazer lá uma escolinha e tal, que funcionou um bom tempo. Passei pelo Jura, no tiro e caça, né? E aí fui me forjando aí nesses cenários aqui que a gente tinha na época, como tu falaste, né, que era uma época bem diferente, né, acabei aí sim, já um pouco mais sério, entrando para a categoria de base do Lajadense. Claro que o pai estava envolvido nisso tudo, né, ele vivia lá dentro do clube, né, foi diretor, foi presidente, né, estava sempre junto, fazendo alguma coisa. Então, acabei fazendo a minha base toda. O Elton foi nosso diretor em algumas temporadas, né, das categorias de base, estava sempre ajudando, sempre colaborando. Mas era assim, né, que funcionava na época, né? A gente fazia, o pessoal lá fora fazia com o que dava, e a gente dentro de campo fazia também como podia e como dava, né? Preparação totalmente diferente do que era dupla Grenal, Esportivo de Bento na época, bom, enfim, esses clubes um pouco mais, né, um pouco mais de estrutura, juventude, enfim, mas a gente competia, porque a gente tinha aqui material humano, né? E essa foi um pouco o meu começo, né? Até chegar ao profissional do Lajadense. Foi no ano de 91. 90 eu fiz parte do grupo. Me lembro que foi um ano difícil, a gente se salvou lá em Caxias contra o Juventude, um jogo em que o falecido Celso, nosso querido Celso, que já faleceu, goleiro, pegou até o que não podia. E nós fizemos um gol no final com o Roberto, um ponta que veio jogar com nós. Me lembro como se fosse hoje aquele jogo assim, porque foi marcante. O senhor falecido também, Gilberto Machado, tinha assumido o clube, né, a comando técnico, e daí ele ficou para 91, né? Renovou o contrato para 91 e começou esse trabalho com jovens, né? A maioria do nosso junior subiu para o profissional, até porque dinheiro tinha pouco também já naquela época, né? Então o Lajadense sempre teve essa característica de tentar sempre utilizar atletas
da base que tinha, ou aqui da região, alguns que eram vistos no amador, enfim, sempre foi um pouco a política, né? E com nós aconteceu a mesma coisa. E 91 foi um ano histórico, né? Foi um ano em que a gente bateu todas tu as... teve estrela, né? É. Tu teve estrela porque no ano que tu subiste, né? Porque se vai mal. Não, se a gente tivesse caído, se o Roberto não faz o gol aos 48, acho, do segundo tempo lá em Caxias contra o Juventude, a gente não teria se aguentado no gol, já teria mudado tudo. Então, quer dizer, tem que existir essa... Claro que a gente busca isso, né? Lógico. Se busca a sorte, a sorte a gente busca, né? Também. A gente tem que buscar ela, tem que trabalhar para que aconteça, né? Se não trabalha é mais difícil de acontecer. E deu tudo certo, 91 foi aquele ano espetacular, acabei indo para o 92 para o Inter. No Inter eu joguei menos, mas ganhamos a Copa do Brasil, ficou muito marcado, porque foi o último título brasileiro do Inter, o da Copa do Brasil de 92, então isso repercutiu muito, né? Em 93 eu voltei para o Lajadense. Mais um ano espetacular. Maravilhoso. Puxa, parece mentira, mas é o terceiro que eu vou falar, é o terceiro que já faleceu, né? Nem Fessor Saif, que Deus sustenha a todos lá e que eles estejam montando um grande time lá. O associado mais antigo que o Lajadense tinha, que nunca deixou de ser associado. Linda a história dele. E o Ney era o presidente, né? Formou uma bela equipe em 93. Eu acho que em 93 a equipe de 91 foi diferente. A de 93, a nível de qualidade, era espetacular. Tanto é que a gente bateu de novo de frente com os grandes, né? E eles tiveram que suar para ganhar da gente. Então, eu acho que nível de qualidade foi a melhor equipe que o Lajadense teve. E dali, desse campeonato que a gente fez, eu acabei sendo visto pelo pessoal na Europa e acabei... Estava começando esse interesse da Europa desses empresários que voltaram, e eram raros os empresários naquela época. Hoje em dia tem muitos, né? E na época, né, Helena, era assim, o fulano aqui pegava o telefone e ligava para lá para o português ou para o italiano. O italiano dizia, tem aqui um guri aqui, tu não quer levar para fazer um teste? Claro, se estivesse jogando primeira divisão do brasileiro seria diferente, mas mesmo assim não tinha muita transferência na época. Imagina! E assim foi comigo. O então presidente do Inter, né, tinha me visto no Inter, depois voltei para cá, o seu Asmus, bateu o fio lá para o português, eu tenho um guri aqui, quero mandar para ti, confia que vai dar certo. E me mandaram para lá. Eu fui fazer avaliação lá, fazer teste em alguns clubes, acabei ficando no Estoril Praia, e foi onde começou a minha carreira internacional, né. Em 93, outubro de 93, eu fui para a Europa para não voltar mais. Acabei dando certo, né. Foi uma época, assim, formidável na minha vida, né? A nível cultural, a nível esportivo, a nível... E nível de reconhecimento, né? A nível pessoal, conhecimento, enfim, tudo, né? Aprendi outros idiomas, depois de Portugal fui para a Espanha, né? Eu fiquei 3 anos em Portugal e no 4º ano eu acabei indo para a Espanha porque o treinador que me treinava em Portugal quis me levar junto para o Salamanca, na Espanha. E aí onde eu fui dar sequência, né? Até parar no Celta de Vigo, foi o clube que eu tive mais tempo, tive 8 anos lá no Celta. E assim, para quem é mais novo, agora que jornal de papel também virou uma coisa que está ficando rara, o seu Hélio trazia para a gente ver, o Everton era o herói, o Everton tinha dificuldade de sair na rua, o Everton ganhava páginas inteiras, o Everton ganhava homenagem da torcida. E isso um dia passou pela tua cabeça, o Evertonzinho aqui, do Lajadense? Eu, na verdade, né, Helena, eu sempre queria jogar futebol, né? Então, tu tá mais preocupado em jogar do que com se vão tietar, se não vão, se vão te dedicar páginas de jornal. Eu naquela época não tinha esse entendimento, né? Depois começam a acontecer as coisas. Na verdade, para mim sempre foi normal, porque eu sempre me considerei uma pessoa igual que as outras. Eu nunca tive essa problemática nunca te deslumbrou, né? De querer aparecer mais que ninguém, porque não era meu perfil, né? De família, eu nunca... Não sei se tem alguém da nossa família que goste muito de o Diogo gostava de dar umas entrevistas, às vezes, mas não gostava, né, da entrevista. Mas eu não sei, eu sempre me sentia assim, que eu deveria
o meu dever era cumprir o meu trabalho, né? Que é para isso que eu era pago e bem pago, e depois ser cordial com as pessoas que me admiravam, né? Então, era o mínimo que eu podia devolver. É a cordialidade, é assinar um autógrafo, é pegar uma criança no colo para tirar uma foto. E isso acontecia, sim, realmente. Era bem forte esse laço que eu tive, tanto no Salamanca como no Celta. E eles são agradecidos até hoje, São né? agradecidos até E hoje. se tu for O para Salamanca, lá, eles vão para ter te... uma ideia, o Salamanca, eles comemoraram o centenário agora faz 2 anos. E me mandaram passagem, tudo para mim ir lá para participar do centenário, teve homenagem para nós lá. Então, marcou uma época, né? Eu fui considerado o terceiro melhor jogador da história do clube. Nossa. Fui o melhor jogador da década lá quando eu estive lá. Então, isso pesa também, né? E no Celta foi igual. No Celta eu não tive talvez tantos títulos individuais, mas fui um atleta marcante pelo momento que o Celta vivia, né? O Celta tinha formado uma equipe muito boa e nós ficamos lá 8 anos, dos 8, 6 nós disputamos competição europeia. Então isso para o Celta, tanto é que agora, domingo, eles fizeram um festão porque voltaram depois de 8 anos, eu acho, a competições europeias de novo. Sim. Então foi marcante, né, a nossa passagem, porque foi muito tempo de competição europeia, foi muito tempo entre os grandes. Nós chegamos a ficar em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, que não é nada fácil. Né? Então, não tem nem time bom lá, né? Então foi muito bacana, foi enriquecedor em todos os níveis, como eu falei, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Quantos anos tu ficaste? Eu fiquei 15 anos. 15 anos. E o voltar? Como é que foi? Tu foste para voltar ou quando tu foste, tu sabia que um dia tu ia voltar para tua terra? Ou tu pensou, qual é os fatores que pesaram? Porque tem um momento bom de curtir e depois saber que acaba e tem que fazer uma outra coisa. Tu como um cara que ganhou muito bem, né, estabelecido financeiramente, era mais fácil. Por que tu voltou pro teu Lajeado, pro teu Brasil? Por um simples fato, assim, o falecimento do meu pai. A enfermidade do meu pai começou em 2003, né? Ele teve um acidente vascular cerebral, em decorrência, a gente não sabe se foi em decorrência do acidente que ele teve eu acho que foi antes, acho que deve ter dado alguma coisa antes, porque ele atravessou uma avenida sem olhar para nenhum lado, então a gente acredita que foi antes, mas enfim, desse acidente resultou... Ele bateu a cabeça. Uma inconsciência ele ficou vegetando durante 1 ano e meio, né? Eu lembro. Fui visitar. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, minha família está toda né? Isso que tu tinha a esposa e os teus 2 filhos, 2 nasceram na Espanha. Lá, o Luca na Espanha. O Luca e a Duda nasceram na Espanha. O Luca nasceu em Salamanca, a Duda em Vigo. E a Fabiana também tinha família aqui, né? Tem toda a família aqui. Então, única e exclusivamente por causa da família. Senão, com certeza a gente teria ficado lá, porque me ofereceram para trabalhar nos clubes lá. Tinha como tu falaste, né? Eu estava estabilizado e tinha o carinho das pessoas do clube, da cidade, enfim. O que eu precisasse fazer lá, o que eu quisesse tentar fazer, eu sei que eu ia ser abraçado, porque eu conquistei isso, né? Conquistei esse carinho do pessoal. Mas a família me fez voltar mesmo e eu não me arrependo, assim. Se tu for falar só de países, eu vou dizer, me arrependo, porque isso aqui é uma montanha-russa. Isso aqui é uma coisa de louco, esse país. Mas agora, por causa da família. O Elton já está nos avisando, Evo, que está terminando os primeiros 15 minutos desse nosso bate-papo maravilhoso com Everton Giovanella, que tem muita história para contar. Obrigada, Black Sistema de Segurança, pelo apoio. Nós retornamos em 1 minutinho.